Hoje nós vamos ver a Apocalipse 13. Antes da gente ver o capítulo 13, só recordar rapidamente o que nós vimos no capítulo 12 e também recordar duas coisas absolutamente importantes que a gente precisa ter sempre em mente. A carta, o livro de Apocalipse é uma carta, né? Essa carta foi escrita para os cristãos do primeiro século. Estavam sob uma terrível perseguição. E aí, então, o que acontece? Essa carta tinha que fazer sentido para eles, tinha que trazer conforto para eles, tinha que trazer consolo para eles. Eles tinham que entender o que essa carta estava falando. Então, o livro de Apocalipse não foi escrito para você, ao longo do tempo, ficar pesquisando, tentando adivinhar quando Jesus vai voltar. Não, ele tinha um propósito de consolar aqueles irmãos naquela ocasião, naquela situação. Mostrar que Jesus Cristo é o Senhor, ele está entronizado e ele é o Senhor da história, e que no final da história a igreja será vitoriosa. Uma outra coisa importante é que esse livro ele também serve para todas as igrejas, todos os tempos, em todos os lugares. Daí porque o livro é escrito às 7 igrejas, significando a totalidade da igreja ao longo do tempo, nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. No capítulo 12, né, nós vimos de forma simbólica a encarnação, né, aquela mulher grávida e tal, né, contou o quê? Sobre a encarnação, a vitória de Cristo na cruz através da sua morte na cruz do Calvário, sua ressurreição, sua ascensão e sua entronização, a sua glorificação. Acontecido isso, imediatamente, o que acontece? O diabo e os seus anjos são expulsos do céu. O diabo sendo expulso do céu, agora ele não tem mais o seu lugar no céu, como nós vimos lá no versículo 8 do capítulo 12, certo? Então, ele não pode mais acusar os eleitos. E aí, o que ele faz? Ele passa a perseguir a igreja. Então, essa é a razão, essa é a explicação que João dá para a perseguição que a igreja no primeiro século estava passando. A igreja estava sendo perseguida, por quê? Porque o diabo foi lançado na terra a partir da ascensão e glorificação de Cristo, e aí, então, ele passa a perseguir a igreja, passa a perseguir a mulher e os seus descendentes. Mas nós temos que João nos diz que os crentes já venceram o diabo e está estabelecido, né, conforme nós vimos, que Deus está preservando a igreja no deserto, lugar de dificuldades, né, onde passa sede, onde passa fome, mas Deus está preservando a igreja. E aí, então, o diabo, né, diz aqui no versículo 18 do capítulo 12, então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Certo? E aí vem o capítulo 13, que são os 2 aliados do dragão. E é a partir daqui, então, que nós vamos iniciar a nossa exposição aqui, vamos compartilhar aqui para vocês. Hoje, capítulo 13, são os aliados do dragão. Aquele dragão que tentou matar o filho da mulher. O dragão lá do capítulo 12. Aqui no capítulo 13, então vão surgir 2 aliados. Posteriormente, outros aliados vai aparecer. Mas aqui ele vai tratar de 2 aliados.
a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, certo? E então, cada uma tem as suas características de acordo com o que o capítulo 13 nos diz. Vamos primeiro ler a besta que emerge do mar. Versículos 1 ao versículo 10. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e a boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Muito bem. Então, primeira besta que aparece, primeiro aliado do dragão que surge, é a besta que emerge do mar. Né? A besta que emerge do mar, primeira coisa que João vê, inicialmente ele vê os chifres subindo da água, né? Depois dos chifres, ele começa a ver as coroas. Em seguida, ele vê as cabeças dessa besta. Certo? Então, essa besta aparece com chifre, diademas e 7 cabeças. O que isso significa? Na Bíblia, chifre significa poder. E diadema remete a governo. Né? Vejam que os reis, né, sempre usaram alguma coisa na coroa para demonstrar a sua realeza, para demonstrar que ele era o rei, que ele estava acima de todos os outros ali. Então, ele coloca esse diadema na cabeça. Muito bem, então, 7 cabeças, 10 chifres. 10 é um número que indica alguma coisa plena, grande. E 7 é o número da perfeição. Como é que a gente pode entender um ser maligno, né, aliado do dragão, com a perfeição plena? Não se pode. Né? A nossa interpretação deve ser a de que são 10 chifres, significa que ele tem grande poder. E são 7 coroas, são 7 cabeças, são 10 chifres, 10 coroas e 7 cabeças. Isso significa a multiforme maneira de essa besta se manifestar em todo o mundo. Certo? Então, não é que ele seja perfeito, mas é que significa dizer que essa besta ela se manifesta de várias formas, das mais diversas formas. E tem grande poder e tem
autoridade. Essas coroas significam autoridade. E depois, o que é que João vê? O corpo dessa besta. Essa besta tem o corpo de leopardo e as patas como de urso. Essa figura, ela é uma figura que lembra muito a figura de Daniel, capítulo 7. Daniel teve uma visão e ele viu 4 animais. Né? Vejam como esses 4 animais são parecidos com essa besta. Antes de vermos essas coisas, o que significa essa besta? Essa besta é o poder político, econômico, militar e jurídico. Essa besta, por exemplo, para os crentes do primeiro século, essa besta estava personificada no Império Romano que perseguia os cristãos. Em todas as épocas, em todos os locais em que um governo promove perseguição à igreja, é a primeira besta que está em atuação. De qualquer forma que ele se manifestar, quer seja através de uma perseguição econômica, através de uma perseguição política, através de perseguição militar ou a perseguição jurídica contra a igreja, é a besta que emerge do mar que está atuando. A besta que emerge do mar, ela não vai surgir no futuro como algumas correntes escatológicas afirmam. Não. A besta que emerge no mar, ela atuava já nos dias de João, atuou durante todo esse percurso e atua hoje. A besta que emerge do mar são o quê? São todos os governos, todo o sistema econômico, político, militar e jurídico que persegue a igreja. E isso já tinha sido visto por Daniel, e ele fala sobre isso no capítulo 7 de Daniel, que diz assim: Daniel disse, a partir do versículo 2, na minha visão à noite eu vi 4 ventos do céu agitando o grande mar. Veja só, a primeira referência, o mar. Mar em Apocalipse, mar em Daniel. 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. Da mesma forma, a primeira besta que emerge do mar. O primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. Eu observei até que suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, de modo que se levantou sobre os 2 pés, como um homem, e recebeu o coração de homem. A seguir veio um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Ele foi dito: levante-se e coma quanta carne quiser. Depois disso, veio um outro animal que se parecia um leopardo, e nas costas tinha 4 asas, como as asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Na minha visão à noite, vi ainda um 4º animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava as suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Né? Vejam quantas semelhanças nós temos aqui com a primeira besta. Né? Leão, urso, leopardo, 10 chifres, todos eles sobem do mar. Então, o livro de Daniel, ele explicita que esses 4 animais são 4 reinos.
que vão surgir e que, inclusive, Daniel faz profecias acerca do fim do mundo também e tal, certo? Então, esse poder, assim como em Daniel, os animais foram identificados no próprio texto de Daniel posteriormente, com 4 reinos, aqui também em Apocalipse, nós vemos que esse animal, a besta que emerge do mar, é exatamente esse sistema, o sistema econômico, o sistema político que está sob o comando do diabo e que ele utiliza isso para perseguir a igreja. Então, a primeira besta é a mão do diabo na perseguição à igreja. É a mão do diabo na perseguição à igreja, certo? É justamente o poder político, o poder econômico, o poder militar e todo o aparato jurídico de leis que permitem a perseguição da igreja. Então, e essa perseguição, ela ocorre de várias maneiras, né? Desde você tem regimes totalitários, como a Coreia do Norte, como a China, né? Como Cuba, que perseguem efetivamente, de forma assim, literal mesmo, a igreja, derrubando igrejas, né? Demolindo igrejas, prendendo os cristãos, mandando os cristãos para campos de reeducação, né? Tudo mais. Ou você tem outros tipos de perseguição, né? Daí as 7 cabeças, são várias as formas de essa besta se manifestar. Essa perseguição se manifesta de várias formas. Pode ser, por exemplo, como nos países islâmicos, em que os cristãos são proibidos de exercer determinadas profissões, não têm a liberdade que os que são islâmicos têm, não é? Estão sujeitos a certos abusos, têm que pagar impostos mais altos do que os impostos que os muçulmanos pagam. Então, há várias formas em que essa besta se manifesta, tanto no passado quanto hoje, no presente, certo? No presente. É interessante a gente ver aqui também que, por exemplo, ele diz aqui que no versículo 3, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Isso daqui, os vários comentaristas, obviamente, se dividem. Não é? Os futuristas, normalmente os dispensacionalistas, que veem que essas coisas só vão acontecer no futuro, eles falam que vai ser o anticristo que vai ter essa ferida mortal e que ele vai como que ressuscitar e tudo mais. Mas, por exemplo, já os preteristas vão dizer assim, olha, não, o que acontece é que, por exemplo, Nero, que foi o primeiro imperador que perseguiu a igreja, morreu no ano 68. E então, havia uma profecia, um oráculo que circulava no Império Romano, de que Nero voltaria. E então, muitos identificavam Domiciano como esse Nero redivivo, que é justamente, aí os autores
preteristas vão dizer que esse versículo aqui se refere a esse fato, que Domiciano estava sendo visto como o Nero redivivo, que seria, então, esse que teve a sua figura, uma ferida mortal e se recuperou. Nós podemos ver que pode ser que ambos tenham razão, porque, de fato, houve essa profecia e muitos, de fato, viam Domiciano como Nero redivivo. E, assim como Nero, Domiciano perseguiu violentamente os cristãos. E os cristãos da época tendiam a ver Domiciano justamente como esse anticristo, né? Como esse anticristo. Bom, de fato, assim como dizem os dispensacionalistas, virá de fato um anticristo. O próprio João nos diz isso em sua carta, né, em 1 João, e também Paulo nos diz isso em 2 Tessalonicenses. Né? Virá, de fato, um anticristo. E pode ser que aconteça lá no futuro uma coisa assim que seja alguma coisa que pareça ser miraculosa. E esse aqui é um aspecto muito importante que nós precisamos ter em mente, é que hoje, acho que na história toda, mas hoje especificamente, mais falando no nosso tempo, muita gente tem buscado milagres, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais para crer. No entanto, o que é que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, não especificamente sobre questão de milagres, mesmo porque, se a gente for olhar na Bíblia, os milagres, eles são muito, digamos assim, condensados em determinados períodos, certo? A gente lê a Bíblia assim rapidamente e acha que os milagres se deram assim, todo dia tinha um milagre, né? Ou tinha 2, 3 milagres por semana. Não era assim, às vezes passava 200 anos até que ocorresse uma outra atitude milagrosa de Deus. Então, nós temos basicamente 3 períodos de grande intensidade de milagres. O primeiro foi na época do Êxodo, o segundo foi na época de Elias e Eliseu, e o terceiro foi na época de Jesus. Em nenhum desses 3 períodos, as pessoas creram por causa dos milagres. Vejam, lembrem-se que a primeira geração aqui viu as 10 pragas do Egito, viu o mar se abrindo, viu água correndo da pedra, viu o maná, viu as codornizes, viu a nuvem cobrindo o pessoal, a tocha. Essa geração toda foi uma geração incrédula. Tanto é que toda ela morreu no deserto. Só quem entrou na terra foram os seus filhos. Na época de Elias e Eliseu, também, as pessoas eram extremamente idólatras. Né? Extremamente idólatras. Foi um dos períodos de maior idolatria da história de Israel, foi naquele período. E na época de Jesus, as pessoas só seguiam a Jesus por causa do que poderiam receber. Queriam ser curadas ou queriam ser alimentadas. Tanto é que a mesma multidão que no domingo de Ramos estava gritando, saudando a Jesus, hosana nas alturas, bem-vindo ao que vem em nome do Senhor, na sexta-feira estava gritando o quê? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Então, a fé não vem por fenômenos sobrenaturais, mesmo porque
muitas religiões, se não todas as religiões, têm relatos de milagres, têm relatos de coisas sobrenaturais. E isso daí, quem se prende a esse tipo de coisa, está sujeito a sair do cristianismo para ir para uma outra religião, se aparecer um fenômeno sobrenatural muito mais fenomenal, muito mais marcante, muito mais impactante do que o que ele tem na igreja cristã. Certo? E isso é um dos aspectos que o diabo utiliza para desviar as pessoas de Deus, né? Lembrem-se, o diabo é um enganador, né? O primeiro título dele é Diabo, enganador. Ele engana as pessoas. Muito bem. Aí, versículo 5 diz assim: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Nós precisamos ver que, quanto a esse aspecto, eu falei para vocês sobre esse aspecto de que no passado pode ter uma coisa, no futuro vai ter outra. Muitas vezes as profecias, elas são como você está olhando um pico, né? Você está olhando aqui um pico, e numa visada você olha e vê apenas um pico. Mas à medida que você se desloca, né? Aí o que é que acontece? À medida que você se desloca, você percebe que existia um outro pico atrás daquele primeiro. Então, com a profecia também é assim. Muitas vezes há um cumprimento contemporâneo, ali próximo do momento em que está sendo falado, e existe um cumprimento remoto, certo? Então, quanto a essa questão, por exemplo, do anticristo, isso aqui é muito claro. Há um cumprimento contemporâneo e um cumprimento remoto. Por quê? Porque há, de fato, profecias que dizem que vai surgir um anticristo. Mas, ao mesmo tempo, tanto Paulo quanto Pedro nos dizem, e João, nos dizem que o espírito do anticristo já está presente. Né? Já está presente. E, então, muitos governantes já se mostraram um tipo do anticristo, certo? Muitos deles já se mostraram um tipo do anticristo. Falando especificamente nesse personagem aí, o anticristo, é interessante a gente olhar Tessalonicenses. Eu convido vocês que abram aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos de 3 a 10. Diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, aquele dia é o quê? A segunda vinda. Antes daquele dia virá a apostasia. Então, antes de Cristo vir, precisa acontecer a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Em Almeida diz o homem da iniquidade, né? O homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Anticristo significa não somente contrário a Cristo, mas significa também aquele que quer se passar por Cristo. Não é à toa que Jesus falou várias vezes: olha, muitos dirão, olha, o Cristo está ali no deserto, está ali naquela casa, está ali, está lá. Não acreditem. Jesus já antecipou isso. Não se lembra de quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação.
restando apenas que seja afastado aquele que o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, veja, Paulo fala que virá esse anticristo no futuro, e que ele virá como? Com todo poder, com sinais, com maravilhas enganadoras, com todas as formas de engano, de injustiça, inclusive até podendo simular, não é, uma ressurreição no futuro. Não sei, quem sabe, pode ser. É muito possível que aconteça uma coisa dessa. Mas ele diz também que o mistério da iniquidade já está em ação. Ou seja, muitos já expressaram o espírito do anticristo. Muitos já expressaram esse espírito do anticristo. Daí porque é importantíssimo, absolutamente fundamental, que nós nos apeguemos à palavra de Deus. Milagres, fenômenos sobrenaturais e tal, coisas essas podem ser de Deus, mas também podem ser um engano do diabo, e nós só poderemos ter condição de distinguir e discernir se nós conhecermos a palavra. Daí a fundamental necessidade de estudar a palavra. Daí porque nós temos uma escola dominical que estuda o texto bíblico, para justamente equipar o pessoal, a vocês, a fim de que possam ter essa percepção espiritual. Nem todo milagre é milagre de Deus. Pode ser um engodo, um engano satânico. Como eu falei, todas as religiões têm relatos de milagres. Todas as religiões têm relatos de milagres. Certo? Não é o milagre em si que atesta que a coisa é certa ou não, mas é se está em consonância com a palavra de Deus, se está em consonância com a Bíblia. Paulo nos diz com muita clareza que esse homem da iniquidade, ele vai vir fazendo no bojo de milagres acontecendo. E aí ele virá pouco tempo antes da segunda vinda. Né? Diz aqui no versículo 5, né, que lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Estão lembrados, né, dessa coisa. Antes de eu falar, antes de eu falar desses 42 meses, só falando sobre como esse espírito do anticristo, ele se manifesta, né, ao longo da história, para mostrar, como disse tanto Paulo como João, que o espírito do anticristo já opera entre nós, lá na sua primeira carta, né? Então, vemos, por exemplo, vamos ver alguns exemplos apenas, não todos, mas só apenas alguns. Por exemplo, o primeiro que temos é Senaqueribe, o rei assírio, que destruiu o reino do norte. Né? Senaqueribe destruiu totalmente o reino do norte. Né? Depois nós tivemos Nabucodonosor. Nabucodonosor destruiu Judá, o reino do sul. O reino do sul foi destruído por Nabucodonosor e, inclusive, lembrem-se, Nabucodonosor,
ele, num determinado momento da sua vida, ele mandou erigir uma estátua de ouro e mandou que todo mundo, a estátua era dele, né? A estátua dele, e mandou que todo mundo adorasse a estátua. Quem não adorar a estátua vai ser morto. Quem não adorar a estátua será jogado numa fornalha ardente. Os 3 amigos de Daniel ficaram firmes, foram jogados na fornalha. Né? Estão lembrados. Então, Deus os livrou naquele momento. Ou seja, perseguição sempre teve, né? Senaqueribe perseguindo aí a igreja do Antigo Testamento, Nabucodonosor perseguindo a igreja do Antigo Testamento, mandando todo mundo adorar a imagem, que é uma coisa que está escrito aqui também, sobre essa questão de adorar a imagem da besta. Na época que a carta foi escrita, havia a obrigação de todos adorarem a estátua do imperador, prestar culto ao imperador, da mesma forma que Nabucodonosor fez. Então, o espírito do anticristo está aí presente em todos os tempos. Não é? Um outro exemplo do espírito do anticristo, Amã, que tentou dizimar, né? Exterminar os judeus na Pérsia. Né? Temos também Antíoco IV Epifânio, um rei dos Seleucidas, né? Um rei macedônio da Síria, que dominou aquela região ali, que hoje se chama Israel, e que, no templo, ele profanou o templo, sacrificando uma porca no altar. Né? O que é chamado de o abominável da desolação por Daniel. E perseguiu violentamente os judeus que não queriam se adaptar ao processo de helenização que ele promoveu lá entre os judeus. Foi terrível. Depois, um outro exemplo do espírito do anticristo é Nero, que perseguiu a igreja, foi o primeiro a mover uma perseguição contra os cristãos. E Domiciano, que era o imperador do momento quando o Apocalipse foi escrito e que estava promovendo uma violentíssima perseguição contra os cristãos. Então, todos esses são exemplos desse espírito do anticristo. Esse espírito do anticristo vai se mostrar também em outros momentos, né? Sempre que o Estado persegue a igreja, é a primeira besta atuando. Então, depois, houve outros imperadores que perseguiram a igreja, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décio, Diocleciano, né? Todos esses foram também tipos desse anticristo que virá. Né? Então, voltando a essa questão dos 42 meses, vocês estão lembrados, né? Falamos lá já sobre esses 42 meses. 42 meses é igual a 3 anos e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1.260 dias. Nós já vimos todas esses números. Claro, esse número é um número simbólico, não é um número para ser tomado literalmente, é um número simbólico meramente. Né? Que tempo é esse? É o tempo, justamente, da igreja, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós temos aqui essa divisão da história. A história, digamos, toda a história é o número 7. E aí nós vamos ter Deus dividindo essa história em 2 períodos, uma de 3,5 e outra de 3,5. Só que é um período longo, é os 3 anos e meio. São os 3 anos e meio
que é o tempo da pregação do evangelho, é o período entre a primeira e a segunda vinda, é o período em que o dragão persegue a igreja, né? É o período em que o dragão está amarrado para não enganar as nações, que é expresso com outro número, lá em Apocalipse 20, dizendo sobre os 1000 anos. Os 1000 anos. Aí, depois nós temos o outro período da igreja, que Jesus diz lá em Mateus, que é o período reduzido, o período da grande tribulação, o período do anticristo. Quando o anticristo surgir, ele vai atuar durante 3 dias e meio. Né? Vejam, 3 anos e meio de um lado, 3 dias e meio do outro. O que é que diz lá em Mateus? Quando ele fala sobre a grande tribulação, no capítulo 24, ele diz que se esses dias não fossem abreviados, ninguém suportaria. Mas por causa dos eleitos, esses dias foram abreviados. Ou seja, a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja vai ser perseguida violentamente pelo anticristo. É o que nós vimos já lá em Apocalipse 11, né? Depois que aliás, versículo 9, durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das 2 testemunhas. As 2 testemunhas é a igreja. Os 3 dias e meio que a igreja, que as 2 testemunhas ficam mortas lá no meio da praça, na figura de Apocalipse 11, que nós já vimos, é justamente esse período da grande tribulação, que vai acontecer pouco antes da segunda vinda de Cristo, certo? É aquele pouco tempo em que Satanás é solto e volta a enganar as nações. Satanás é solto, engana as nações. É por isso que eles, na visão aqui do capítulo 11, eles se regozijam, mandam presentes uns para os outros, porque a igreja foi eliminada, porque a igreja está sob uma violenta perseguição, que é a chamada a grande tribulação, certo? No entanto, gostaria só de voltar lá a 2 Tessalonicenses, que ele diz aqui assim: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, o anticristo virá. O anticristo terá poder durante um período curto. Não sabemos exatamente quanto tempo é, mas é um período curto, intenso, mas curto. E já está decretado aqui o destino dele. Será destruído. Jesus não vai precisar fazer nada. Ele simplesmente vai soprar, né? Ele vai ser morto pelo sopro da boca de Jesus. Jesus simplesmente vai dizer, morra. E ele, buf, cai. Essa, então, é um grande alento, um grande conforto, né, para nós. Oi, quem fala? Posso fazer uma pergunta agora ou você gostaria que eu fizesse só no final? Pode fazer, pergunte. Diga. Lá em Tessalonicenses, no versículo, nesse que você leu antes da agora, diz que, e agora sabeis o que o detém. O que o detém é a igreja na sua forma de missões, que está evangelizando, que ainda tem pessoas que precisam ser alcançadas? Exatamente, é o cavaleiro branco, eu esqueci de falar nisso. Exatamente, aquele que detém o anticristo é justamente a pregação do evangelho, porque Deus nos deu um período para pregar. Durante esse período, o anticristo não aparece. Enquanto a igreja, enquanto o cavaleiro branco estiver correndo o mundo, vencendo para vencer, porque o cavaleiro branco é o quê?
é a pregação do evangelho. Enquanto a igreja estiver de posse desse mandato de Deus para pregar o evangelho, para falar sobre Jesus Cristo, para falar sobre a salvação, o anticristo não vem. Ele virá quando ocorrer a apostasia. O que é isso? É o momento em que o último eleito for salvo. Está lembrado que, quando o Apocalipse fala da igreja, ele usa a figura dos 144 mil. Isso significa um número exato. A igreja tem um número exato de eleitos. Nós não sabemos quantos são de fato, né? E nem quem são, mas Deus sabe. Deus conhece todos eles. Então, quando o último eleito se converter, aí então vai ser o momento que vai acontecer a vinda do anticristo, e aí então virá todas essas sequências de coisas, vai acontecer a apostasia e tal. Lembrando, a apostasia não é você abandonar a igreja, é você abandonar a fé verdadeira em Cristo. Se a pessoa acredita, eu acredito que Cristo é o Salvador, mas eu preciso fazer orações para essa pessoa, bom, aí já não está na fé verdadeira do que diz a palavra, certo? Então, ou então, não, eu preciso, como dizem alguns, não, sem caridade não há salvação. Eu tenho que fazer caridade, ou seja, a salvação eu conquisto através dos meus méritos pessoais. Então, quando a apostasia vai acontecer, quando as pessoas perderem a perspectiva de que Jesus Cristo, só Jesus, unicamente Jesus, apenas Jesus, é o Salvador. E eles começarem a acrescentar coisas ou saírem mesmo da igreja e irem para outras religiões e tal e tal. Mas isso daí, né, vai ocorrer porque está predito. Porém, os eleitos permanecerão. E veja vocês que aqui, no versículo 8, diz que todos os habitantes adorarão a besta. Agora, quem é que adora a besta? Todos que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, quem vai adorar a besta? Os não eleitos. E aí, o que é que acontece? Aí aqui ele descreve a grande tribulação, no versículo 9. No versículo 10. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada vai ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Suportar isso daqui durante essa grande tribulação e manter a fé em Cristo. Essa é o que é exigido da igreja. Era exigido naquele tempo, é exigido ao longo da história, é exigido hoje e será exigido lá no final. Perseverança e fidelidade a Deus. E aí, então, respondendo a sua pergunta, quem vai, aquele que detém a vinda do anticristo é justamente a pregação do evangelho até o momento em que o último eleito se converter. Certo? Nós não sabemos quando ocorrerá, mas é assim que está previsto. Ok, então vemos agora o segundo aliado do dragão. Então, vamos lá, o segundo aliado do dragão, a besta que emerge da terra. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta,
cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, que fora ferida e pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o é número de homem. Seu número é 666. Pronto, aqui está a segunda besta, né? Que coisa terrível, a segunda besta. Que imagem terrível, né? Da segunda besta. Ela parece um cordeiro. O que é que significa isso? O que é que significa isso? Ele diz aqui que ele tem 2 chifres, ou seja, tem poder. Chifre sempre remete a poder, né? Mas tem uma imagem inofensiva, né? Parece ser bastante inofensiva. A primeira besta é a mão do diabo. A primeira besta são os governos, toda a estrutura econômica, militar, jurídica e política que se coloca contra a igreja. A segunda besta, ela já se apresenta mais no aspecto cultural. Se a primeira é a mão do diabo, a segunda é a mente do diabo. Principalmente trabalhando o aspecto da sedução. Aqueles que não temem o poder da besta, da primeira besta, poderão ser enredados pela segunda besta, que tem uma imagem inofensiva. O que é que significa essa segunda besta? Essa segunda besta são todos os aspectos filosóficos, religiosos, tudo que é contra o cristianismo. Tudo que se opõe ao cristianismo nessa área. É o espírito do tempo, como dizem os alemães, Zeitgeist, né? Então, por exemplo, quando nós vemos, hoje um pouco menos, mas no passado recente nós tivemos uma coisa muito forte, né, na questão de ideologia de gênero, para que a gente, não, todo mundo tem que absorver isso, não, tudo isso é natural e tal, né? Fazer aquela performance do ator lá deitado lá, com as crianças para tocar no sujeito lá e tudo. Isso é o espírito dessa besta que emerge da terra, trabalhando os aspectos culturais, mentais, psicológicos, os arquétipos da sociedade, o espírito do tempo, tudo o que esse aspecto seja anticristão, em tudo que a cultura se manifesta como sendo anticristã, ela é a besta que emerge da terra atuando. Parece ser inofensivo, é um cordeirinho, mas por trás dela está o dragão. Ela tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. A sua essência é maligna, a sua essência é maléfica, a sua essência é diabólica, não é? Então, todo o espírito cultural,
psicológico, né, filosófico e religioso que seja contra o cristianismo, é a besta que emerge da terra atuando. Claro, esse espírito ele não vai surgir no futuro. Ele já está presente. Ele está presente, estava presente lá na época de João. Estava lá presente na época de João. Está presente hoje. Está presente durante toda a história da humanidade. Sempre que há todas essas, né, esses aspectos que são contra o cristianismo, nós vamos ter esse espírito é a besta que emerge da terra, a segunda besta que está atuando. Ora, quantas e quantas filosofias anticristãs existem? Né? Racionalismo, só um pouquinho, racionalismo, iluminismo, nihilismo, né? Marxismo, todas essas coisas são anticristãs. E isso é exatamente a besta que emerge da terra. Diga aí, PSA. O que você falou aí, muito interessante sobre essa questão LGBT que estão querendo impor e tal, né? Tem outra coisa também que eu vi no Brasil Paralelo, não sei se vocês já viram, sobre a primeira arte, falando sobre a música em geral. Ele traz a história da música todinha, né? Uhum. E mostra hoje a demolição dos valores da harmonia, da musicalidade, daquela coisa para o espírito, e dizendo que a música hoje está altamente direcionada para o fator cultural, no sentido de tirar essa coisa que eleva o espírito para alguma coisa corporal. Ela está baseada mais no ritmo do que na melodia. É interessante. Quer ver? É super interessante, muito bem feito. Eu recomendo. Isso. Exatamente. Esses aspectos. Então, e isso daí, ó, no passado, por exemplo, essa besta que emerge da terra já estava atuando, porque, veja só, a religião oficial do Império Romano apoiava o Império. Né? Era através da religião que o imperador era adorado. Né? Então, havia esse conluio, havia essa atuação. Uma outra coisa importante, as duas bestas, elas surgem, né? Elas atuam ao mesmo tempo. Não é uma vai atuar e depois a outra não. Elas atuam concomitantemente, ao mesmo tempo. Elas atuam, uma apoiando a outra, uma dando munição para a outra. Né? Como diz o texto aqui de Apocalipse. E o objetivo é sempre a palavra, o verbo enganar. É sempre o verbo enganar. E agora uma coisa bem interessante, né? Que eu gostaria de trazer para vocês, um exemplo da primeira besta, né? É a Universidade Brasileira, né? A Universidade Brasileira, ela é visceralmente anticristã. Tente você fazer alguma coisa que seja em termos de discutir o cristianismo, nem que seja filosoficamente, tá? Você vai ter uma rejeição absolutamente visceral. A Universidade Brasileira, ela foi criada, né, nos anos 30, sob os auspícios de uma missão cultural francesa que veio ao Brasil, né? E a França é um dos países mais ateus do mundo, né? Desde a Revolução Francesa, desde o Iluminismo, a França se tornou um país extremamente antirreligioso e anticristão, especialmente. E isso foi trazido para o Brasil, e a nossa universidade, até hoje, cultiva esse espírito anticristão.
Não sei quantos vocês assistiram aquela live do pastor Tasso Licurgo, que ele justamente fala sobre isso, da dificuldade que ele tem de, por exemplo, ele propor um evento que discuta o cristianismo. Mas recebe uma rejeição imediata, né? Embora eles aceitem discutir outras religiões, mas o cristianismo não é aceito, né? Então, é um exemplo bem palpável, bem próximo aqui da gente, a Universidade Brasileira. Não só a UFRN, mas toda a Universidade Brasileira como um todo, né? E aí nós chegamos num ponto muito interessante, que muita gente, né, causa um frisson muito grande, que é a história da marca da besta, o tal 666, certo? E aí ele diz aqui assim, né? Também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, o seu número é 666. Pronto. Aí, meu amigo, um bocado de gente, esse negócio aqui tem dado tanto pano para manga, que não é brincadeira. Primeiro equívoco que é dito, é que 666 é a marca do anticristo. Mas não é. Veja, o anticristo, ele está lá no contexto da primeira besta. O número da besta, dessa besta aqui, da besta que saiu da terra, quem faz a marca é essa segunda besta, não é a primeira, é a segunda. Então, não sei se vocês já tentaram para isso alguma vez, mas é a segunda besta. Está nesse nível do pensamento, está nesse nível da filosofia, da psicologia, da sociologia, dos aspectos, né, espirituais, religiosos e tudo mais. A segunda besta é a que marca. Vejam onde essa marca é feita. Ela é feita na testa e na mão. Na testa, indicando o quê? Os pensamentos, os propósitos, os anseios, né? Os aspectos mentais, psicológicos, que é justamente onde a segunda besta atua. E também na mão direita, que significa o quê? Os atos, as coisas que os homens fazem, né? As atitudes, os atos, as ações humanas. Isso significa um compromisso com todos os valores diabólicos. O sinal da besta, meus amigos, não é nada físico. Já disseram que era um chip, já disseram que era cartão de crédito, já disseram que era código de barra. Mais recentemente, teve gente dizendo que era o Pix. Provavelmente já vão dizer que é esse novo sistema de transmissão de dinheiro e pagamento que o Facebook está oferecendo aí agora, né? Certamente vão dizer isso também, né? Que você faz tudo que individualiza o ser humano vira o número da besta ao longo do exatamente. Não, e o pior foi isso. Eu recebi ainda esse ano, já há alguns meses, recebi um vídeo em que o camarada pegava e escrevia lá, coronavírus, certo? O nome, né? Coronavírus. Aí ele fazia uns cálculos lá e chegava a 666.
Vejam vocês que esse negócio de calcular esse número só dá confusão, só traz perda de tempo e de energia. E, obviamente, isso não é de hoje que isso acontece, isso aí já vem há muito tempo. Não é? Na época em que Apocalipse foi escrito, né? Se você pegar o nome Nero César, que é o imperador, você pega em hebraico, não, você pega em latim, translitera para o grego, e do grego translitera para o hebraico, e faz as contas, dá 666. Mas veja que precisa aí de fazer umas mexidas aí para poder dar um número, né? Veja aí que o negócio não é tão simples. Tem que passar de uma língua para outra e de uma outra para outra, para poder dar os 666, porque se mudar para outro idioma, já não dá mais 666, né? Aí o pessoal diz que era Nero. Se você fizer as contas com Domiciano, também dá 666. Depois da reforma, teve muita gente que fez as contas e disse que era o Papa, que era o 666, e tem 1001 possibilidades. Isso aí, o que você quiser, você faz. Até coronavírus, o camarada achou 666, né? Então, veja que esse tipo de abordagem é uma abordagem equivocada, que não deve ser levada em consideração. Quais a melhor interpretação que eu vi até agora sobre esse número é que o número 6 em Apocalipse, na Bíblia, é o número do homem. Por que o número do homem? Porque o homem foi criado no 6º dia. Então, quando ele diz aqui que ele é o número de homem, significa dizer que é o homem tentando chegar a ser Deus, querendo ser Deus, que foi justamente o pecado de Adão. O pecado de Adão não foi a desobediência, esse já foi um pecado secundário. O pecado inicial dele foi querer ser igual a Deus, porque o diabo chegou e disse, se vocês comerem essa fruta aqui, da árvore proibida, vocês vão ser iguais a Deus, sabedores do bem e do mal. Então, na verdade, o pecado original do homem é querer ser igual a Deus. Exatamente o que é isso. O homem quer ser Deus, sempre tentando 6, 6, 6, mas nunca chega no 7, que é o número divino. Essa para mim, é a melhor interpretação. Para mim, o 666 significa justamente isso. O homem querendo ser igual a Deus. Que, aliás, também, esse foi o pecado do diabo. Querer ser igual a Deus. Esse foi o pecado do diabo. E foi também o pecado de Adão. E continua sendo o principal pecado do homem, querer ser igual a Deus. Certo? Aí ele diz, olha, então essa marca é o quê? É o compromisso mental e prático com toda a estrutura pecaminosa, com toda a estrutura que tem o diabo por trás. Podemos dizer que é o mundanismo, é o compromisso que o homem tem com essa estrutura diabólica. Essa estrutura, porque nós sabemos, né? João nos diz no capítulo, em 1 João 5,9, que o mundo jaz no maligno. Então, quando a pessoa tem absoluto compromisso com essa estrutura, ele está marcado, né, com o número da besta.
E esse número, esse sinal da besta não é uma coisa que vai acontecer no futuro, é uma coisa que já está lá desde o passado. Né? Lembrem-se, os amigos de Daniel estavam ali. Ou vocês adoram, ou vocês vão morrer. É aquela história. Se você é um cristão fiel, aí aqui é onde entra essa história de não poder vender nem comprar. Né? Você vai, de repente, perder certas oportunidades porque você é um crente fiel, é um cristão fiel. Aí o seu chefe, ou o dono, não sei o quê, que prefere botar uma pessoa da curriola dele para colocar no lugar que você deveria ir, se a coisa fosse, se a promoção fosse feita na base da justiça. Mas não, mas é porque aí o camarada é igual a mim, ele, né? Então, muitas vezes você, por ser honesto, você não ocupa determinados cargos, determinadas funções. Eu me lembro o Zwingli contando que quando ele estava na Barreira, aí ele foi designado para trabalhar na área de licitação, né? Compras de material e tal, não sei o quê. Aí ele não demorou muito tempo lá, não. Os caras disseram, não, Zwingli, você não serve para ficar aqui, não. Porque ele se recusava a entrar nos esquemas lá do que todos nós desconfiamos que acontecem, né, no serviço público, nessa área de compra, de venda, de aquisição de material, de licitação, de tal. Nós sabemos que é justamente aí onde ocorrem muitas dessas coisas, dessas corrupções. Então, rapidamente, ele foi tirado de lá. Por quê? Porque ele não estava alinhado com aquilo ali. Ele não tinha a marca da besta. Né? Não tinha a marca da besta. Não estava dentro da panelinha. Então, a marca da besta é o mundanismo, é o compromisso com esse mundo em tudo que ele tem de diabólico e pecaminoso. E a penalidade é exatamente isso. O crente fiel não vai ter as oportunidades que o pessoal que está engendrado nessa coisa tem. Ok? Então, é isso. Alguma dúvida, meus queridos? Rubens, é importante lembrar também que, assim, outros textos, embora não tratem em termos numéricos, mas já demonstram claramente que aqueles aos quais o evangelho, por exemplo, não será aroma de salvação, terá cheiro de morte. Né? Exatamente. Quem sente o cheiro de morte do evangelho... Em Colossenses, né? Em Colossenses. Exato. Da mesma forma, lá em Hebreus também, que aqueles que deliberadamente negam, que calcam os pés de Jesus novamente, da mesma forma. E aí nós temos, assim, essas duas marcas, elas são... É interessante a gente ver o seguinte, que todo mundo tem uma marca. Certo? Todo mundo tem uma marca. Ou você tem o selo do cordeiro, ou você tem a marca da besta. E elas são excludentes. Quem tem a marca da besta, não tem a marca do cordeiro. Quem tem a marca do cordeiro, não tem a marca da besta. Ok? Porque determina o compromisso de quem você é propriedade. No mundo antigo, os escravos eles eram marcados a ferro para mostrar quem era o proprietário daquele escravo. Então, se nós temos o selo do Espírito Santo, é por isso que Paulo nos fala que nós somos já selados com o Espírito Santo. E o Apocalipse reforça. Lembrem-se lá no que antes de falar, lá já no capítulo 7, Apocalipse já fala dos selados, 144 mil selados. A igreja está selada. Né? Deus conhece os seus eleitos. Certo? E então, quem não tem a marca
Quem não tem o selo do Espírito, automaticamente tem a marca da besta, que não é absolutamente uma coisa física, um chip, um código de barra, alguma coisa assim. Ok? Mas é o mundanismo, é o compromisso com o mundo nas suas diversas formas. Né? O diabo apresenta as mais diversas oportunidades para a pessoa. Por exemplo, no campo religioso, ele oferece religiões de todas as matizes e até o ateísmo. Você aí escolhe, né? Você escolhe. Desde que você não siga a Cristo unicamente, pode escolher qualquer coisa aí. Para mim está muito bom, né? Diz o diabo lá. Porque há esse compromisso com essa estrutura. Então, por exemplo, a marca da besta para os cristãos lá no primeiro século, por exemplo, era ir no templo pagão ou na praça pública e fazer a adoração ao imperador. Isso era para eles a marca da besta. Então, não é uma coisa física, não é uma tatuagem, não é nada disso. Ok? Alguma dúvida? Oi. Cláudio. Pois não. Assim, então eu posso concluir que essas duas bestas apresentadas no capítulo 13 de Apocalipse são sistemas, são dois sistemas. Exatamente. E que tantos falsos profetas... Um sistema físico, né? E tanto os falsos profetas como o próprio anticristo, eles são partes integrantes do sistema. Isso, exatamente. São partes integrantes, exatamente. Certo. Partes integrantes, exatamente. Rubens, e um detalhe interessante, se a gente for acompanhar o texto do capítulo estudado hoje, a gente percebe que essa questão dessa numerologia, ela é uma coroação do que foi falado antes sobre as bestas. Veja que a última tinha uma boa aparência, mas vinha unicamente para enganar. Enganar. E de onde é que surge? Qual é a fonte do engano? É a mente, não é a É a mente, exatamente. Uma é a coação, uma é a coação e a outra é a sedução, né? Isso. O engano. Ok? Ok. Muito obrigado, então, meus queridos. Deixa eu ver aqui quem está presente, que é para eu poder botar na presença. Ok. Um grande abraço e até mais tarde. Feliz Dia das Mães para as senhoras.